Olá, meus amados irmãos em Cristo, muito boa tarde, né? Hoje, sábado, 5 de dezembro, de 2015, final de semana novamente, e aqui estamos nós, para juntos nós falarmos mais um pouquinho da palavra do Senhor nosso Deus, né? O Senhor tem nos abençoado, nos concedeu mais uma semana, e aqui estamos, lutas, batalhas, mas estamos de pé, estamos firmes na presença do Senhor, porque Ele tem nos dado vitória, tem nos dado graça e tem também acrescentado a cada dia mais a nossa fé, Que as dificuldades do dia a dia, elas sejam para nós motivo de adquirirmos experiência com Ele, com o Senhor, Amados, eu gostaria de meditar com você fazendo uma pergunta. Hoje nós vivemos uma época difícil para a igreja, Estamos vivendo uma época de tantas denominações, tanta coisa, tantas doutrinas estranhas, diferentes e coisa complicada. Então eu quero te perguntar para você uma coisa, uma pergunta que todo mundo faz. A gente vê muito nas redes sociais, as pessoas às vezes confundidas, e eu quero te fazer essa pergunta. O que nos identifica como um verdadeiro discípulo de Cristo? No meio de tantas denominações, tantos ministérios, tanta coisa, tanto ponto de vista, tanto blá blá blá, tanto pula-pula, tanta coiseira que aparece por aí, tantas unção, nova unção e um monte de coisa. Então vem essa pergunta: o que identifica um verdadeiro discípulo de Cristo? Será que por ele ter um bom curso de teologia? Não. Por ele ser uma pessoa de uma aparência a vestimenta totalmente diferente da vestimenta que o mundo usa, uma vestimenta mais e bem trajado, usa um bom terno, uma gravata, as mulheres usam vestido longo, cabelo longo. É isso que identifica um verdadeiro discípulo de Cristo? Também não. Pertencer a uma igreja tradicional, templo bonito, lindo, muita gente, uma multidão, falar bem, falar o hebraico, o aramaico, o grego e sei lá mais o que, é isso que identifica um verdadeiro discípulo de Cristo? Também não. E a igreja todos os dias, jejuar um monte de vezes por semana, orar muito, é isso? Também não. É saber que tem muitos anos que pertence ao ministério, que tem muito crente, irmãos, que eles acham que porque tem 30, 40 anos de ministério, ele é intocável. Mas é isso que identifica um verdadeiro discípulo de Cristo? Também não. Mas, irmão Duval, então qual é a resposta? O tiratema está aqui. Palavra de Deus. Evangelho de João 13:35. Tá bom? Diz o seguinte. Eu vou ler o 34 e o 35 para dar mais sentido ao versículo, Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós a uns aos outros vos ameis. Agora está aqui a resposta para a pergunta que eu estou te fazendo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está aqui a resposta da pergunta. Se vos amardes uns aos outros. Hoje, irmão, se fala muito em amor, canta o amor, faz música sobre amor, mas eu quero saber na íntegra, no dia a dia, nós estamos vivendo o amor? A pessoa se fala em amor de uma maneira que, como se estivesse destilando mirra, não é? Aquela coisa vivendo no meio de um mar de rosas. Mas na realidade, o que é esse amor que a Bíblia coloca como um ponto de identificação de um verdadeiro discípulo de Cristo? É aquele amor
lá de 1 Coríntios capítulo 13. É aquele amor que uma igreja como a igreja de Coríntios, que tinha todos os dons espirituais, mas dentre todos os problemas que havia naquela igreja, ela não tinha o amor. Ela não tinha o amor. Então Paulo ali escreveu na primeira carta o capítulo 13 a respeito do amor verdadeiro. E ele começa iniciando: mesmo que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas se não tivesse amor, seria como o sino que tine. Quer dizer, não teria valor algum. E nós vimos, quando ele prossegue, ali em 1 Coríntios capítulo 13, ele trazendo a definição do que é esse amor. O que Paulo diz? Ele diz o seguinte, veja bem, o amor é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor, irmãos. É o verdadeiro amor. Que nós vemos que Jesus disse lá em capítulo 24 de Mateus, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E talvez você não tenha entendido, mas nós estamos vivendo esses dias. Hoje você não está vendo aí, amados, cada dia surgindo mais ministérios, mais ministérios, mais ministérios. Agora, bata na minha cara, se em todos esses ministérios que são surgidos, se não existe intriga, se não existe ostentação, pessoa que muitas vezes não quer viver debaixo da submissão e da autoridade eclesiástica, talvez de outros a quem Deus chamou, quer viver independente. A maior parte, irmãos, que você vê, existe intriga. Existe alguém de mal com o outro, alguém não conversa com o outro, alguém disputa com o outro. Como Jesus escreveu, reino contra reino e nação contra nação. É um verdadeiro evangelho político. Porque o político é assim, da época de campanha política, vai para os palanques e ele fala mal do um, fala mal do outro, fala mal do outro, quer dizer que só ele é que é o dono da cocada preta. Só ele é que é o 10, só ele é que é o certo. Ele é o que faz e cumpre. Então, da mesma maneira, nós estamos vendo hoje, amados, no meio evangélico, infelizmente. Mas isso é falta de amor. Porque quem ama, irmãos, suporta tudo. Quem ama, entende. Quem ama, perdoa. Nós estamos vivendo isso aí, irmãos? Hoje nós estamos vendo, irmãos, quantas vezes pessoas que estão dentro das igrejas, no tal de teretetê e tanta coisa, mas quando sai dali, é inimizade com o vizinho, inimizade muitas das vezes com os próprios irmãos dentro da própria igreja. Fala mal de liderança, fala mal de outros ministérios, e depois querem dizer que estão vivendo o amor. Se eu for ler um versículo aqui para você, que dá uma definição sobre amor, você vai tremer nas bases. Vai tremer nas bases. Vamos ler esse versículo? Eu sei que você conhece o Evangelho de João, né, que é esse que nós lemos, o versículo aí que fala que sabereis que sois meus discípulos e vos amardes uns aos outros, né? O 3,16 dele você conhece, todo mundo conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo conhece, não é isso? Agora, e 1 João 3,16? Você já viu alguém pregar em cima desse versículo? Eu conheço o Evangelho desde 1980, que é quando eu disse as águas. E eu nunca vi uma mensagem, não vou dizer que não exista, mas eu nunca ouvi, como eu ouço sobre outras coisas. Versículos isolados que mexem com a emoção dos outros, para trazer uma falsa sensação de segurança e de alívio. Isso aí eu estou cansado de ouvir. Mas 1 João 3,16, 1 João, é lá nas cartas, né? Lá pertinho do Apocalipse. Vamos ver esse versículo para você entender
você vai tremer nas bases. Olha, veja bem. 1 João 3,16. Conhecemos a caridade, ou seja, o amor, conhecemos nisto, que Ele deu a vida por nós. Quem deu a vida por nós? Cristo. Se hoje nós estamos aqui tendo essa oportunidade de meditarmos a palavra de Deus na comunhão com o Senhor, é devido ao amor de Cristo na cruz do Calvário. Agora veja o resto do versículo. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. O Senhor Jesus, Ele deu a vida por nós, para que nós tivéssemos, Ele morreu para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos paz. Se não fosse Cristo, amado, eu não existia mais. Né? Hoje eu estou aí passado para 62 anos, amados. Toda a minha juventude eu era alcoólatra. Eu já era para mim ter morrido, já nem está por aqui mais. Mas eu tive um encontro com o Mestre, quer dizer, que a morte de Cristo na cruz do Calvário, seu amor maravilhoso, me libertou e tem me sustentado até aqui. Assim, com certeza, eu tenho sustentado você. Agora, da mesma maneira, irmão, assim como Ele deu a vida para que nós tivéssemos vida, nós também temos que dar a vida pelos nossos irmãos. É o que a Bíblia diz, 1 João 3,16. E hoje, amado, nós vemos o contrário. Hoje nós vemos o camarada que, se ele puder aproveitar, usa a palavra amor. Já vi muitos dias, eu vi alguém comentando isso aqui. Alguém quer explorar o outro, e se o outro às vezes fala, mas tá, não, então você não tem amor. Quer dizer, para você demonstrar que você tem amor, tem que deixar o cara te depilar o que você tem, levar o que você tem, como a igreja de Corinto fazia. Um irmão levava o outro na justiça para tomar o que ele tinha. Não havia amor. Dentro da igreja era aquela barulheira, aquela coisa, você viu o capítulo 14, parte do 12, ali deu de 1 Coríntios, Paulo escreveu sobre a ordem do culto dos dons, tinha um ciúme de dons espirituais, o culto era aquele barulhão. Mas na íntegra, quando saía dali, o que é principal não existia. Que era o amor e, com certeza, a comunhão entre os irmãos, o respeito. Não existia. Então, amados, nós precisamos de fazer um exame na nossa vida, para ver se realmente nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo. Se realmente nós estamos amando. Porque se nós somos discípulos do Senhor, uma das coisas que tem que haver na nossa vida como prova disso é o amor. Se o Espírito Santo realmente ele habita na minha vida, habita na sua vida, tem que existir realmente as características do fruto desse Espírito, do Espírito Santo, né? Porque nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, né? Lá a partir do versículo 16, por ali afora, ali você vai encontrar onde fala sobre o fruto do Espírito Santo na vida do cristão. Ali não fala, eu já vi muitas pessoas às vezes dizer, talvez por engano, falta de conhecimento, fala os frutos. Não, não é os frutos, o fruto. São o fruto em 9 características. Sendo a primeira é o amor e as outras 8 que se seguem, tudo também ligado no amor. Então, amados, a maior prova não adianta a pessoa querer se esquivar, que é isso, que é aquilo, não. A demonstração verdadeira, o código de barra que identifica o verdadeiro servo é o amor. E a base, amado, você vê que os mandamentos se encerrou em 2 no novo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Da mesma maneira que você ama você e que eu me amo, eu tenho que amar meu semelhante. Da mesma maneira. Então não adianta, amados, eu querer dizer, ostentar uma religião, ostentar que eu pertenço a um ministério famoso, tal, se eu não estou na INCA, eu estou perdendo meu tempo dentro de uma organização religiosa. Estou perdendo meu tempo dentro de uma organização religiosa. Seja observar, tá lembrando bem, eu estava... Até ouvi essa semana uma mensagem muito importante ali a respeito daquela passagem ali do bom samaritano. Você vê que os religiosos ali, aquele homem caído, todo arrebentado ali no chão, foi inclusive foi a resposta de Jesus para que ele deu para aquela pessoa que perguntou: quem é o meu próximo? E eu estou acabando de dizer para você que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, quem é o meu próximo? E ele então falou essa parada. Alguém estava ali caído, arrebentado ali na beira da estrada, ali sangrando, foi pego pelos salteadores. Passou o sacerdote.
uma pessoa de uma posição eclesiástica, religiosa, imensa, passou de largo, eu não vou tocar não. Veio o levita, que fazia parte dos louvores, a louvar o Senhor, louvar a Deus, também passou de largo. Mas veio ali o samaritano, que era criticado pelos religiosos, considerado como imundo, mas veio ali cheio de compaixão, cheio de amor, ele não suportou ver o sofrimento do outro. Ele ali chegou, passou azeite nas feridas, tudo, colocou ali sobre a sua montaria e levou até a primeira hospedagem. Deixou lá, falou, cuida dele. Aqui tem tanto em dinheiro e o que gastar mais, pode cuidar dele que quando eu voltar eu pagarei o resto. É isso aí, amados. Esse que é o próximo e esse que deve ser o comportamento de um verdadeiro servo de Deus. Então é atitude, irmãos. Não adianta tanto blá blá blá, tanta coisa, tanta conversa difícil, e tanto aramaico, e tanto hebraico, e tanta coisa, amados. Mas se na íntegra nós não estamos vivendo aquilo ali. Nós não estamos vivendo aquilo ali. Infelizmente o mundo já anda por aqui, com tanto blá blá blá, irmãos, de crente, que muitas das vezes prega uma coisa e vive outra. Às vezes eu sou uma coisa dentro de um templo, e eu sou outra totalmente o contrário do lado de fora. Eu sou uma coisa em cima de um púlpito de uma igreja, pulando para cima e virando cambota, mas lá de fora eu sou outra totalmente diferente. A coisa que Deus mais abomina é a duplicidade, irmãos. É a duplicidade. Sim, sim, não, não, que passa disso é de procedência maligna. Você pode ver a mensagem que o Senhor entregou para a igreja de Laodiceia, que é a época que nós estamos vivendo, a época da igreja de Laodiceia. Deus não aceita mistura. Porque não és frio e nem quente, és morno, vomitativo da minha boca. Porque quando é frio, está lá no mundão, está desviado, afastado, caído, Deus da graça levanta. É quente, está firme na presença de Deus. Agora, mistura é aquele que está com o pé dentro ali do evangelho e o outro pé no mundão lá fora, e Deus não aceita esse tipo de coisa. Ou eu não é. Deus não quer nada pelas metades. Isso aqui não quer dizer que eu esteja pregando uma mensagem exigindo de você a perfeição. O que a Bíblia exige de nós é a perfeição na nossa maneira de servir o Senhor, confiando a Ele e também contando para Ele até as nossas fraquezas, nossas mazelas e as nossas dificuldades. Então esse é o mesmo que ele disse para Abraão lá em Gênesis: anda na minha presença e ser perfeito. Essa perfeição está falando de integridade. Perfeição, porque você vê que a vida de Abraão, ele falhou, mentiu, fez tanta coisa ali, mas era um homem ali segundo o coração de Deus, mas que servia a Deus com sinceridade, sendo um homem frágil, fraco, mas ele confiava a Deus tudo. Então é isso que Deus requer de mim e de você. Então, amados, vamos levar uma vida cristã sincera, a vida cristã do estender a mão, né? É o que nós temos que fazer. A vida cristã do estender a mão, do ajudar, do amar, não importa. Não importa se o elemento é do mesmo ministério seu, esquece isso aí, esse negócio de ministério, A, B, C, isso é coisa do homem, irmãos. Deus só conhece dois tipos de pessoa, quem serve a Ele e quem não serve. Você pode estar todo engravatado dentro de um templo, terno importado, pode estar o que for, mas se você não estiver em Cristo, você está perdendo seu tempo. Você não é discípulo do Senhor e você não é servo de Deus, ou eu também não sou, se eu não me comportar dessa maneira. Sou meramente uma pessoa que faz parte de uma organização religiosa. Então, meus queridos, nós temos que fazer uma reflexão, porque o tempo está findando. Então, enquanto estamos no dia chamado hoje, que nós possamos fazer uma reflexão e ver como é que está a nossa vida com Deus. E nós chegar de muito blá blá blá. Porque, irmão, hoje nós temos que fazer a diferença. Fazer a diferença e fazer com que, amados, as pessoas possam voltar novamente a acreditar no povo de Deus. Porque, infelizmente, as pessoas hoje em dia já têm perdido a credibilidade com os evangélicos. Por causa, às vezes, de muita coisa, da pessoa dizer uma coisa e viver outra. E a pessoa não ter uma vida segundo a palavra do Senhor nosso Deus. Fazem coisas que na maioria das vezes nem as pessoas que não conhecem a palavra de Deus no mundo lá fora têm coragem de fazer. E muitos que se dizem cristãos faz. Tem quantas pessoas aí que se dizem que são cristãos, que mete o pau nos políticos, fala mal das pessoas que estão lá na direção do país, da nação, tal. Eu não entro nisso, que eu não gosto de política, tem nojo disso aí. Então mete o pau, fala mal das pessoas, critica as pessoas, se ele faz o mesmo ou pior.
Porque se lá estão fazendo, mas são pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento da palavra. E quantos que estão de Bíblia na mão, às vezes em cima de púlpito de igreja, usando o nome de Deus, o nome do Espírito Santo e enganando as pessoas. Para subtrair bens das pessoas, bens materiais das pessoas, subtrair dinheiro das pessoas. Aquilo que é do suor das pessoas e vai com engano, falsas promessas. Eu te pergunto, isso é amor? Isso é amor? Então, amados, que nós possamos refletir. Será que realmente eu estou servindo a Deus? Será que realmente eu estou servindo o Senhor? Porque quem realmente serve a Deus, o sinal de tudo, ele serve o seu próximo. Ele serve o seu próximo. Nós podemos observar, parece que é Atos 3, né? Atos 3, é isso aí, Atos 3. Quando ali na porta da igreja de Formosa, chega Pedro e João para fazer um momento de oração. Ali está ali um paralítico. Dá um trocadinho, uma esmola, tal. Pedro, não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, no nome de Jesus. E ali, olhando para a palavra de Deus, você pode observar que não ficou só em palavra. Não ficou só em palavra. Eu vou te provar aqui para você. Não ficou só em palavra, para você ter uma noção. Parece que são coisas que passam despercebido, mas que é por isso aí que nós vemos aí tanta mazela aí no meio do povo que se diz evangélico, né? Por causa disso aí, de muitas coisas, às vezes, na palavra de Deus, que deixam passar despercebido, né? Quer ver? E disse Pedro, versículo 6 do capítulo 3, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho este dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. É o versículo 7 que eu quero falar com você. Quer dizer que não ficou só em palavras, só em blá blá blá, não. Ele tomou pela mão direita e o levantou, o ajudou a levantar. Você é daqueles que ajuda alguém a levantar, ou você é daqueles que ajuda a acabar de chutar o coitado lá pro fundo do poço? Porque hoje tem música dessa maneira. É ajudar nada, só quer criticar. Camarada, hoje estão dentro de igrejas, amados, que ele quer tomar o lugar de Jesus Cristo. Ele está com o martelo na mão, ele é o juiz. Ele está ali, ele bate o martelo e já dita a sentença pro camarada. Condenado, condena as pessoas. Nós fomos chamados como igreja do Senhor para amar. Diz a palavra do Senhor que se nós realmente confessamos o nome de Cristo, nós devemos andar como Ele andou. Amor, misericórdia, graça. Agora, não é com isso que nós vamos engolir também de tudo. Que eu vou te provar isso aí, que o mesmo que diz assim, eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, foi o mesmo que quando entrou no templo, encontrou ali dentro os cambistas que estavam ali explorando as pessoas, e ele pegou um chicote, uma zorralha ali, derrubou as mesas, só dando chicotada ali, e botou para correr e disse, não fazei da casa de meu pai covil de ladrões, porque a minha casa é chamada casa de oração. É o mesmo. Então não é dizer esse blá 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 que em nome do amor, a gente é obrigado também a engolir tudo, não. Você suportar muitas vezes elemento com engano aí, com tanta palhaçada aí, fala, não, mano, nós temos que amar, nós temos que ter amor. Eu sei que tem que ter amor, desde que o camarada também toma vergonha na cara, entre pelo caminho da palavra, entenda que precisa de consertar e busque ajuda. Então a igreja está pronta para ajudar, eu mesmo sou que estou pronto para ajudar quem quer que seja. Entendeu? Agora não é que em nome do amor vamos tolerar de tudo. Por isso que está virando aí, muitas vezes, essa pouca vergonha dentro da casa de Deus, e o evangelho tem perdido a credibilidade, não a palavra em si, mas as pessoas que o anunciam. Por quê? Porque não tem testemunho. Como que eu vou pregar para alguém não adulterar se eu adultero? Como que eu vou pregar, ensinar para alguém não mentir se eu minto? Eu tenho que ser exemplo, principalmente quem está galgando a hierarquia ministerial. Filipenses 4,9, eu sempre cito esse versículo, ele me deixa em aperto. Quando Paulo dizia aos Filipenses, fala para nós neste dia, né? Filipenses 4,9, tudo que viste, tudo que aprendeste, tudo que recebeste e o que viste em mim, isso praticai. Você pode dizer isso aí para a sua família, para a igreja onde você ministra? Você pode dizer isso aí dentro do comércio onde você compra, o armazém, a loja? Você pode dizer isso aí no bar que você mora? Você pode dizer isso aí no seu setor de trabalho?
Ou você é daquele que entra na rodinha dos escarnecedores com piada suja, com tanta imundícia que não edifica a vida de ninguém? E depois quer pregar a palavra de Deus e quer ter graça e unção de Deus na vida. Então, amado, se você ama realmente o Senhor nosso Deus e se você ama o próximo, que você possa, através do amor, você ter uma vida dentro da vontade do Senhor nosso Deus. Você andar de uma tal maneira de não cumprir sua vontade, mas fazer a de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado e não blasfemado. Porque o nome de Deus hoje é blasfemado por causa do mau comportamento de muitos. Porque a responsabilidade de nós como cristão, se é que eu e você somos cristão verdadeiro, nós temos a responsabilidade primeiro vertical com Deus. Nós temos compromisso com Ele. E nós temos no sentido horizontal. Nós temos aqui compromisso com as pessoas, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos. Nós temos por obrigação de procurar viver bem a palavra de Deus. Hoje se fala muito em adoração, se fala muito em louvor, em tanta coisa, e a pessoa confunde tudo isso com cantoria. E você está enganado com isso aí. E você está enganado com isso aí. Porque tem tantos camaradas que é cheio de cantoria dentro dos templos, mas na realidade o louvor, cá de fora no setor de trabalho, aonde quer que ele seja, deixa a desejar. Porque eu louvo ao Senhor aonde eu trabalho. Às vezes o gerente, o patrão não está ali, mas eu faço o meu trabalho com integridade, com sinceridade, como se fosse para Deus. E o nome de Deus é glorificado. Alguém louva o nome do Senhor. Realmente esse homem é um homem de Deus. Porque olha, sinceridade, integridade e honestidade. E o nome de Deus é glorificado por causa disso aí. Tá bom? Tá dando para você entender? Quando você age com sinceridade, ser crente não é apenas para você receber elogios de hierarquia ministerial, lá do seu ancião ou do seu pastor. Não, não é isso não. Você tem vida com integridade e com sinceridade, você entende que aonde você estiver, os olhos do Senhor estão sobre você. Aonde você estiver, você procura ter uma vida de tal maneira que aquele que está te acompanhando agrade de você. Está lembrado quando Satanás, andando pela face da terra, se colocou diante de Deus? E Deus perguntou para ele, para onde ele veio, de passear e rodear a terra. Ele falou assim, viste o meu servo Jó? Aquele é íntegro e sincero. O Senhor nos observa. O Senhor nos observa. Essa pergunta que Deus fez para Satanás acerca de Jó, né? É íntegro e sincero. Se estivesse tratando sobre mim, se estivesse tratando sobre você, será que Deus diria a mesma coisa? Viste o meu servo Dorval? Viste a minha serva tal, o meu servo tal, que é íntegro e sincero? E aí? As cartas lá em as cartas igrejas da Ásia Menor lá em Apocalipse, você encontra em várias cartas ali, quase todas ali, onde o Senhor falando ali para o anjo daquela igreja, eu sei as tuas obras. E Deus também fala com você através desse vídeo simples, eu sei as tuas obras. Então muito cuidado, muito cuidado. Vamos procurar andar com sinceridade, amados, porque a palavra que é poderosa para nos salvar, quando obedecida, mas se nós não obedecemos essa palavra, tendo conhecimento dela, a condenação será muito maior do que para aqueles que estão lá fora. Porque sabia o que deveria ser feito e não fez. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, amados, entenda isso aí. E João também, na primeira carta, ele diz o seguinte, aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Então, quantos cristãos por aí destilando ódio? E eu vou dizer para você que essas guerras também são piores, às vezes lá em cima no ministério. Guerras terríveis. Lá em cima em ministério existem essas guerras. Às vezes camaradas ali se odiando uns aos outros, por causa de posição e por causa de poder. Então, amados, toma muito cuidado com isso aí. Vamos amar. E o amor que a Bíblia fala, que é o amor que por se multiplicar a iniquidade, esse amor se desapareceria, é o que nós temos que ter. É o amor sofredor.
É o amor que muitas vezes você tem que calar com a própria razão. Às vezes você dentro do seu direito, às vezes você conversando com alguém, você tem todo o direito, às vezes pela lei dos homens, tal, reivindicar o seu direito de alguém. Mas como aquilo pode levar por um caminho de uma contenda, de uma discórdia, mesmo você tendo razão, mas por respeito às pessoas que estão ali em sua volta e que não entendem e sabem que você é um cristão, você abre mão disso. Desse direito para você não entrar numa discórdia, numa contenda, porque a pessoa às vezes com quem você está tratando é uma pessoa que não teme a Deus. E você entra numa discussão e você vai escandalizar alguém, vai dizer, ó o crente ali brigando, ó o fulano ali discutindo, isso que é crente. Quer dizer, você vai escandalizar. Então a vida de um cristão, de um verdadeiro servo de Deus, ela tem que ser dirigida com sabedoria. E nós não viver para nós, mas nós viver para o Senhor e nós viver também pelos nossos irmãos, como nós vemos em 1 João 3,16. Dar a vida pelos irmãos. Lutar, batalhar, abrir mão de direitos, de razões, mas não deixar que às vezes aquela alma, daquela vida, daquela pessoa que está ali em nossa volta ou que convive conosco, venha a ser escandalizada e venha muitas das vezes perder o entusiasmo de um dia entrar na fileira dos salvos e passar a servir o Senhor com graça e com alegria. Deu para você entender essa mensagem, amados? E eu sei que o Espírito Santo do Senhor vai continuar falando no teu coração. Se você às vezes tem mágoa, tem ódio dentro do teu coração, primeira coisa, faz mal para você, arranca isso, perdoa. Tem quantos por aí que vai orar o Pai Nosso, irmãos, e está acumulando, como um abismo chama outro abismo, e está pecando contra Deus, irmãos. Ah, irmão Duval, mas ó, pecado orar o Pai Nosso? Sim, tentar enganar Deus é pecado. Está lá, Senhor, perdoa meus pecados, assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Tem nada, larga de ser hipócrita. Você está aí orando o Pai Nosso, mas você está odiando, às vezes pessoa dentro da sua casa, da sua família, irmão dentro da igreja. Você está odiando pastor, você está odiando ministério, metendo o pau em política. Cansado de ver nas redes sociais, e tem pessoas que falam que é cristão, que tem hierarquia ministerial, tanta coisa, mete o pau, irmãos, em presidente da república, em deputado, em política, em partido, metendo o pau e falando mal. Sendo que a Bíblia fala que nós devemos orar por ele. Eu te pergunto, isso é amor? Isso é amor? Ainda querem ainda buscar no fundo do baú ainda maneira de querer questionar a situação. Você está mais do que errado. Porque você está deixando de cumprir a palavra de Deus. Está ruim, está difícil? Você é cristão. Você foi chamado, como Pedro deixou lá nas suas cartas, sacerdote. Vós sois a nação eleita, sacerdotes reais. Então, como sacerdote, se coloca diante de Deus em sacrifício e apresenta essas pessoas que você vê defamando e falando mal. Fala mal de A, fala mal de B, só sabe defamar. O dia que você abrir sua boca para você falar a palavra de Deus, ninguém vai crer. Porque você não passa de um joio no meio do trigo. Então está aí no momento que Deus nos dá a oportunidade de nós rever, nós, eu e você, rever os nossos conceitos, aquilo que nós dizemos que somos servos de Deus, ver se realmente nós somos servos de Deus. Porque se somos, nós amamos. Se nós amamos, nós sofremos por alguém. Nós não defamamos, nós não falamos mal, nós não criticamos, nós não negredimos imagem de ninguém, mas nós oramos por ela. Essa é a posição da verdadeira igreja. Para terminar, se você falar para o início do livro de Mateus, parece o capítulo 1 de Mateus, você vai encontrar um exemplo de um homem ali chamado de Justo. Sabe quem era esse homem? José. José, sabe quem é José? Marido de Maria, mãe de Cristo. Quando ele descobriu que ela estava grávida, ele não sabia o que era ainda, ele preferiu abandoná-la secretamente, porque ele a amava e sabia que se ele abrisse o bico que ela estava grávida, sem ele nunca ter tido relação sexual com ela, a situação para ela seria difícil. Ela seria apedrejada, perderia a vida e sofreria um caos muito grande segundo a lei. Mas ele preferiu abandoná-la secretamente. Aí foi que o anjo apareceu para ele e falou, não abandone, porque aquilo que está no ventre dela é fruto do Espírito Santo. Já pensou se ele tivesse abrido a boca e a defamar e a falar mal dela? E ele é chamado de justo por essa atitude, por esse tipo de comportamento. Porque ele amava aquela mulher. Ele amava Maria, né? Então, amados, muito cuidado com isso aí, tá bom? No demais, meus queridos, que o Senhor nosso Deus continue falando aí no teu coração de uma maneira poderosa. Que eu sei que ele tem falado e ele vai continuar falando, tá bom? Nas vossas orações, ore em meu favor, tá? Lembra aí do irmão Durval, filho da minha família.
o trabalho da Congregação Cristã Nacional, CCN, aqui na cidade de Monte Carmelo, onde os cultos aqui na minha casa são dirigidos todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, né? Que você possa estar me apresentando diante de Deus em oração. Às vezes você não me conhece pessoalmente, mas nós possamos estar juntos na comunhão. E você me ajuda em oração, e não somente por nós da CCN, mas por todos aqueles indiferentes da igreja que ele frequenta, do ministério, desde que ele sirva a Deus com integridade e com sinceridade. Que Deus continue abençoando. E para aqueles que estão em cima do muro, que o Senhor possa despertá-los, e enquanto é tempo, eles venham abrir o seu entendimento e trilhar caminhos retos e sinceros diante do Senhor nosso Deus. Tá bom, meus amados? Uma boa semana, né? Amanhã inicia uma nova semana, então uma boa semana para você e um bom final de semana. Que Deus continue te abençoando. Eu tenho certeza que talvez na hora que você for ouvir esse vídeo aí, já não está mais no final de semana, ele deve ir aí para as redes sociais na segunda. Mas que o Senhor Deus continue abençoando a tua vida, tá bom? Fica firme no Senhor, não desanima não. A vida do verdadeiro servo e serva, a cada dia que passa é mais difícil, porque a Bíblia diz que estreita é a porta e apertado é o caminho, e são poucos os que o encontram, são poucos os que entram por esse caminho, por essa porta, tá bom? Então, não fique aí preocupado com as dificuldades, as lutas, as batalhas, não. Isso aí são para os verdadeiros servos, tá bom? Esse problema de oba-oba e tanta coisa, amados, isso aí larga para lá. Não vamos acompanhar a multidão, que a multidão sempre impediu alguém chegar à presença de Cristo. Mas vamos acompanhar o Cristo vivo. Vamos acompanhar o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, a paz de Deus em Cristo Jesus para todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.